Gênesis capítulo 22, todos encontraram? Oh glória, diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferecei-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, e em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos. Amado Deus, Deus de toda provisão, exaltado seja o teu nome santo, Senhor. Obrigado por tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações. Torna nossas mentes cativas, Senhor, que tu possa, ó Pai, usar-nos como instrumento nas tuas mãos. Que a tua palavra cumpra e te apraz nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus amados. Meus queridos, muito tem se pregado sobre esta passagem da Bíblia. E muitas vezes nós encontramos com relação a Abraão, a entrega do seu Isaque. E até um tempo desse atrás, o pastor Marcos pregou sobre essa passagem, que o que é que você tem para entregar a Deus? Qual o seu Isaque? Mas eu ainda, pelo menos, Deus colocou no meu coração, para que nós possamos ver a pessoa de Isaque. Não de Abraão, de Isaque. Isaque estava ali numa situação de total dependência. Isaque estava ali sem nenhum plano, sem nenhuma perspectiva para o que ia acontecer na sua vida. Talvez hoje à noite tenha alguns Isaque aqui conosco. Pessoas que hoje estão esperando a resposta de Deus. Pessoas que hoje, aos olhos do mundo, não sabem o que fazer e não têm o que fazer. Pessoas que se encontram em dificuldades, esperando a provisão de Deus.
Pessoas que não têm em suas mãos o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, mas está totalmente dependente de Deus. Porque Isaac estava assim. O texto diz que Isaac era um moço, era um jovem. E ele saiu com o pai dele. Com certeza Isaac tinha muita força para dizer a Abraão: não, de jeito nenhum, vai para lá. Vai me imolar, vai me matar. Ele podia ter se esquivado. Ele podia ter tomado o direcionamento da sua vida nas suas mãos. Ele podia ter mudado aquela situação. Basta que ele quisesse. Mas o texto diz que foram ambos, os dois, sozinhos para onde Deus tinha determinado. E Isaac estava levando a lenha. A lenha queria servir para o seu próprio sacrifício. E quantas vezes acontece coisa na nossa vida que nós não entendemos, não temos o entendimento necessário do que Deus está fazendo, do que está para acontecer. Às vezes nós fazemos planos, temos projetos, criamos expectativa de vida, e aos nossos olhos parece que nada acontece. Parece que Deus esqueceu, parece que Deus não está vendo. Parece que nós estamos caminhando para um abismo. E o inimigo ainda coloca coisas, situações no nosso ouvido e na nossa volta, para que, olha, estás sozinho. Tu não tem mais jeito. Onde está o teu Deus? E quando nós olhamos para nós mesmos, nós dizemos: Deus esqueceu de mim. E agora? O que vai ser da minha vida? Isaac aqui estava totalmente dependente. E o texto entre Isaac e Cristo tem até um paralelo. Isaac estava sendo entregue, o filho, Abraão estava entregando seu filho, como Deus entregou Jesus, seu filho unigênito, em substituição a nós. Mas Deus proveu um substituto ali para Isaac. Isaac teve perspectiva de vida e Deus mudou a sorte de Isaac. Quantos aqui hoje estão esperando em Deus para que a sua situação seja mudada? Quantos hoje estão aqui cansados, preocupados, temerosos, sem saber o dia de amanhã? Talvez até esperando a resposta de Deus, e Deus não fala. E já orou, já colocou diante de Deus, e Deus não fala. E onde está o Deus provedor? E às vezes até acontece de nós olharmos para o lado, quando não deveríamos, e vemos as pessoas sendo abençoadas, e a gente diz: no nosso Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus e confiar no Deus provedor. Isaac estava ali numa situação que eu acho que nenhum de nós vamos passar. Com certeza nenhum de nós vamos passar por uma situação dessa. Mas estava ali sem perspectiva de vida. Abraão sabia que Deus tinha poder para ressuscitar seu filho. Abraão sabia, quando ele subiu, disse aos dois servos dele: nós voltaremos. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar a Isaac, a restituí-lo novamente. Mas Isaac estava ali praticamente indefeso, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o caminho a trilhar, inerte na sua situação. Como um barco que está à deriva, estava ali Isaac, sem saber o que fazer, somente acompanhando o pai. Mas Isaac também conhecia esse Deus, como nós também conhecemos. E como Isaac, precisamos aprender esta noite que a nossa total dependência de Deus faz com que Deus haja sobrenaturalmente na nossa vida. Você crê nisso? Quando nós nos colocamos na total dependência do Senhor, Ele age de uma forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Deus da provisão,
Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Eu quero compartilhar 3 princípios, de uma forma muito sucinta, com os amados irmãos. O primeiro deles, o Deus provedor opera na minha, na sua vida, na nossa vida, quando nós permanecemos em obediência à sua vontade. O lugar onde Deus te colocou é o lugar onde você vai ficar. Não saia. Pode chover canivete, como diz aí fora. Não importa. Permaneça firme. Não abra mão. Isaac não saiu correndo não, desesperado não. Ele permaneceu lá. Obediente. Está doendo, meu querido, minha querida? Continue em obediência ao Senhor. Está difícil? Continue no centro da vontade de Deus, onde Ele lhe plantou. Não, pastor, estou sendo perseguido. Amém. Estou sendo humilhado. Amém. Estou sendo caluniado. Amém. Ou nós não acreditamos quando as Escrituras dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amém? Não são algumas coisas, são todas as coisas. Então, o que você está passando hoje, creia, Deus tem propósito. Mas não saia de onde Ele lhe plantou, em nome de Jesus. No versículo 9, parte A do versículo desse texto que nós lemos, nós vamos ler alguns versos também, alguns versículos. Diz a palavra do Senhor: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha e amarrou seu filho. Imagina a situação. Isaac estava ali amarrado, indefeso. Já pensou na situação dessa, meus amados? Prestes a ser entregue. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo assim, amarrado, com as suas mãos atadas, sem saber o que fazer. Mas o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle sobre a sua vida. O Deus Todo-Poderoso não lhe perdeu de vista. O Deus Todo-Poderoso continua no controle da sua vida. Amém, Jesus? Obediência, primeiro requisito que nós precisamos ter para que Deus seja o nosso provedor, é continuar obediente à vontade de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém, Jesus. Deixa. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todos encontraram, amém? Diz a palavra do Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer de nós obediência. Não é a nossa vontade, nosso desejo é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus às vezes manda a gente para um lugar, quando é de acordo com a nossa vontade, beleza, amém, Jesus, vou tranquilo, alegre, saltitante. Mas quando não é a nossa vontade, nós começamos a questionar: mas Deus é comigo mesmo? É para lá que tu mandasse? Mas Senhor, tem pessoas mais capacitadas. Mas Senhor, tem pessoas melhor do que eu. Mas Senhor, só eu, por que logo eu? Tantas pessoas aqui para tu escolher, escolhe logo a mim. E nós relutamos. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Me esquivei muitas vezes de Deus. Quando eu me converti, eu sempre digo na igreja, me sentava no último banquinho, lá na Tamarineira, lá atrás, no último banquinho. Maiara, pequenininho, e Felipe no colo. Tá bom demais, estou salvo. Estou aqui com minha família. Mas não era isso que Deus tinha para mim, apenas. E não é isso que Deus tem para você. Não é que você fica aqui sentado no banco, vindo domingo para cá, para a igreja, louvando ao Senhor, indo para casa, passando a semana lá, trabalhando, fazendo alguma coisa. Não. Deus quer lhe usar muito mais. Ele tem promessa para a sua vida.
Ele tem planos para você. Pode ter certeza. E saiba que todos eles serão cumpridos na sua vida. Só tem uma possibilidade de não acontecer. É se você não quiser. Mas se essa for a sua vontade, o seu desejo, fique tranquilo. Porque Deus vai realizar na sua vida. E você vai ser usado para a glória dEle. E o nome dEle vai ser exaltado na sua vida. E as pessoas que vão estar à sua volta vão ver o Deus que você serve. Amém, Jesus? Deus opera poderosamente quando nós permanecemos em obediência. Abacuque capítulo 5, vamos lá. Aliás, Hebreus capítulo 5, lá no finalzinho. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Amém, Jesus? Hebreus, capítulo 5. Versículo 7 ao versículo 9. Diz a palavra do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, Jesus? O Deus provedor opera na nossa vida quando nós obedecemos. Se Deus disse fique aí, fique. Também se Deus disser vá, feche os olhos e vá. Não tenha medo. O Deus Todo-Poderoso é com você. O grande eu sou é contigo. Ele te guardará, te guiará, te sustentará. Porque a mão dele é sobre a tua vida. E ninguém lhe toca. Sabe por quê? Ele é um pai zeloso. Um pai amoroso. Que tem cuidado de nós. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. O Deus provedor opera em nossas vidas quando nós permanecemos em obediência à sua vontade, mas também quando entendemos que as promessas e os planos de Deus são maiores que os nossos. O plano de Deus e os sonhos dele para a minha vida é maior do que os meus, é maior do que o seu. Agora ele não revela de uma vez para a gente, porque senão a gente vai correr. Vamos sair correndo com medo. E aí ele vai mostrando aos pouquinhos. Se ele viesse dizer para mim, mostrar para mim, há 20 e tantos anos atrás, que eu estaria hoje pregando, ninguém me segurava dentro da igreja. Tinha dado um pique desesperado. Porque quem me conhecia antes, sabe que para estar aqui, pregando, só Deus na minha vida. Porque para falar para pessoas em público, só Deus na minha vida. E é por amor a Ele que eu estou aqui. Só Deus sabe quando eu subo aqui para pregar. A tremedeira, o frio na barriga, só Deus sabe. Quando eu olho que meu nome está na escala, eu já começo a orar. Senhor, me dá um texto. Senhor, em nome de Jesus, me usa. Senhor, não sei o que fazer, não sei o que falar. Totalmente dependente do Senhor. E seja assim também, meus amados. E saiba, as promessas de Deus vai se cumprir em sua vida. Sabe por quê? Porque os planos dele são mais altos que os seus. E louvado seja o Senhor por isso. Isaac não tinha a menor noção do que Deus iria realizar através da sua vida e na sua vida. Isaac não tinha ali a menor noção, estava ali amarrado, obediente ali, indefeso. Só Deus sabe o que se passava na cabeça dele. Mas estava ali, sabendo que tinha um Deus fiel, um Deus poderoso,
que cuidava dele. Voltando para o texto, no versículo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que Abraão diz para Isaac. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Abraão tinha esse entendimento. Abraão sabia que Deus tinha planos para ele. Abraão sabia que Deus tinha feito uma promessa para a vida dele. E tinha plena convicção que ali não estava o fim da promessa, não. E nós temos tido esse entendimento que Deus tem planos para a minha vida. Eu posso até querer fazer um plano, um projeto, mas colocar diante de Deus e saber que Deus pode agir mais sobrenaturalmente, mais poderosamente do que eu posso imaginar. Às vezes nós queremos até aqui, Deus quer dar lá na frente para a gente. E o nosso Pai é abençoador por excelência. E outra, Ele ainda dá por consequência alguns mimos para a gente. Algo que nem a gente pede, mas Ele dá. Porque Ele é bom. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém, Jesus? Abra a palavra do Senhor em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Para que possamos ter esse entendimento das promessas de Deus, dos planos de Deus. São bem mais altos que os nossos. E depois Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem plano para a minha vida que eu nem imagino, e para a sua também. Algumas promessas já consegui vislumbrar, outras eu sei que Ele tem, mas Ele nem revelou para mim ainda, mas eu creio. E ninguém rouba do meu coração. Pode vir aflição, pode vir dificuldade, pode vir perturbações, não tem problema. Choro, me prostro nos pés do Senhor, mas continuo firme nas promessas do meu Deus. Porque Ele é o meu provedor. Ele é o seu provedor. O Jeová Jirê, o Deus provedor. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia! Amém, Jesus? Oh, glória! Isso é uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento para nós, igreja. O Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê, Ele é comigo, é contigo. Seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade. O Deus que provê todas as coisas. O Deus do sobrenatural. Deus é o nosso provedor. Ele vai agir na tua vida, meu querido e minha querida. Continue firme. Continue no centro da vontade de Deus, em obediência, sabendo que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. O Deus provedor opera quando nós permanecemos em obediência à sua vontade. Opera quando nós entendemos que as promessas, que as suas promessas, seus planos são maiores que os nossos. E por fim, quando confiamos em Deus,
o milagre acontece. O Jeová Jireh age com o sobrenatural. Oh, glória! Olha esse texto maravilhoso do versículo base que nós estamos no capítulo 22 de Gênesis. Volta para Gênesis. A partir do versículo 9, a parte B do versículo. Até o versículo 13. Isso é uma das passagens mais lindas da palavra do Senhor. O Deus provedor agindo poderosamente na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que são totalmente dependentes dEle, na vida daquele que se entrega a Ele, sem nenhuma resistência. Diz a palavra: e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: oh glória! Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. O Deus Todo-Poderoso proveu, o Jeová Jireh. Ele vai prover na tua vida, vai prover na minha vida, porque eu creio, confio nele, independente da situação, independente do que eu estou vendo, não me importa. Ele é o meu provedor, e ele tem mostrado que vale a pena confiar nele. Quando nós olhamos para nossas vidas, meus amados, não tem como a gente não ver o poder de Deus operando. Não tem como nós nos alegrarmos nele, não tem como. Não tem como nós não confiarmos nele. Se você está passando por alguma dificuldade, se você tem enfrentado lutas, se você não sabe o que fazer, se você hoje é um Isaac da vida, fica tranquilo. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Deixa as pessoas falarem. Não olhe para a situação. Faça o que o salmista diz no capítulo 37. Vamos lá, Salmo 37, versículo 4 e 5. Salmo 37, versículos 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh glória! Agrada-te do Senhor, meu querido, minha querida. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas esteja cheio da presença dEle, esteja no centro da vontade dEle. Continue confiando, continue crendo nos propósitos de Deus para a sua vida. Não desista, não olhe para os lados, não olhe para trás não. Não pense que Deus esqueceu de você não, porque nós entendemos e vemos na palavra de Deus, quando diz que ainda com a mãe vai esquecer do seu filho, Deus Todo-Poderoso não esquece de nós, que o nosso nome está gravado na palma da mão dEle. E no meio das aflições, das dificuldades, nós esquecemos das promessas de Deus, esquecemos as verdades de Deus para a nossa vida. E nós precisamos agarrar essa verdade, para que ela seja real em nossas vidas, e não andar temeroso, preocupado, ansioso. Pelo contrário, andar convicto, certo de que Deus vai agir na minha vida, para a glória dEle. E que tudo tem um porquê, aliás, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Nós vemos aqui na vida de Isaac o propósito de Deus. Talvez hoje nós não enxerguemos o propósito de Deus para nossas vidas, mas quando nós olhamos para trás e nos lembramos de algumas situações
que nós vivenciamos, hoje, nós podemos dizer: agora eu sei porque aquilo aconteceu na minha vida. Agora eu sei. E o que você está passando hoje, lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu sei porque eu passei por aquela situação. Isso significa confiar em Deus, esperar em Deus. Amém, Jesus? Salmo 125, versículos 1 e 2, para que nós possamos finalizar. Diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como quem? Monte de Sião, que não o quê? Se abalam, mas permanece firme para sempre, aleluia. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, aleluia. Essa convicção que temos no coração, igreja. Então não tem vendaval, não tem dificuldade que venha abalar minha fé. Não tem situação contrária que venha impedir o sobrenatural de Deus na minha vida. Não tem situação que venha impedir as promessas de Deus se realizar na minha vida, se cumprir na minha vida, na tua vida. Não tem. Continue crendo, continue confiando, continue servindo, continue adorando. Não podemos perder o foco. O Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele age na minha vida, na tua vida, e vai agir, se você está esperando por algo. Quantos Isaac temos aqui esta noite? Não sei. Essa palavra Deus colocou no meu coração para trazer conforto para a igreja, trazer confiança, que independente da situação, Deus continua com os mesmos propósitos na tua vida. As promessas de Deus são inalteradas, elas não mudam, elas permanecem e se cumprirão em tua vida, na minha vida, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Tem uma música de uma cantora extra, irmã. Tem 2 versículos que eu copiei aqui, que fala bem sobre esse Deus provedor. Deus proverá minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá, Ele sempre tem uma resposta certa para quem clamar. Jesus não foi crucificado em vão. O meu Deus, o nosso Deus, tem solução para tudo em suas mãos. Amém, Jesus? O Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele vai agir na tua vida. Não se preocupe. Não ande preocupado, temeroso, correndo para um lado e para o outro. Primeiro princípio: obedeça a Deus. Permaneça fiel à vontade de Deus na sua vida. Não saia de onde Ele lhe colocou. Não largue o ministério que Ele colocou na sua mão. Não faça como muitos têm feito. Na primeira dificuldade, sai do ministério, sai da igreja, vai embora. Deus trabalha na nossa vida para forjar o nosso caráter, para poldar o nosso caráter. E às vezes precisamos passar por situações difíceis, igreja. Seja ministerialmente falando, seja pessoalmente falando. Assim como o ouro precisa ser purificado, nós também precisamos ser purificados. Precisamos passar também pelo fogo. Mas temos uma garantia, que ainda que venhamos a passar pelo fogo, a chama não arderá em nós. Ainda que venhamos a passar pelos rios,
não submergiremos. O Deus Todo-Poderoso é conosco. Amém, Jesus? Que possamos ter essa confiança no Deus Todo-Poderoso, no Jeová Jireh, no Deus Provedor. Ele é fiel. Vamos ficar em pé, meus amados.